Bom, daqui a pouquinho a gente vai almoçar lá no restaurante Sete Mares. Bom demais. Meu querido Alan. Melhor coisa do mundo. Vamos comer aquela paella no restaurante Sete Mares. Véspera Vai ter de agora lá, feriado. no dia 29 de maio, lá uma degustação de vinhos sensacional. Amo. Pode entrar no Instagram do Sete Mares que você vai ver aí o convite. Doutor especialista aqui, um enólogo. E esse aqui vai no sangue de boi. Mas no Sete Mares é só vinho importado. Tá com precinho legal pra caramba pra você ir lá fazer essa degustação aí no dia 29 de maio, que é dia do meu aniversário. Diga-se de passagem. Maravilha. Entendeu? Então pode entrar lá no Instagram do Restaurante Sete Mares, @restaurante numeral Sete Mares. Um abraço pro chefe Simon, pro Wesley, todo mundo corintiano e todo mundo preocupado com isso aqui, ó. Nós vamos mostrar já aqui o documento que o Pantaleão trouxe aqui pra gente. Dani, o que o Pantaleão fez de positivo nessa colaboração dele com o Corinthians? Eu ouvi algumas coisas, algumas notícias muito positivas com relação ao trabalho dele. Uma das questões que mais chamaram a atenção é a proatividade e a altivez, digamos assim, da gestão. Foi uma gestão que procurou colocar o Corinthians como um player ativo, digamos assim. Então, se colocar em negociações, propor negociações, e não adotar mais uma postura que era vista como passiva, de uma certa forma, né? Sempre recebendo processos, recebendo questionamentos, recebendo pedidos de penhora e tudo mais, mas tentar se antecipar a essas situações, justamente para evitar esses imprevistos, como o doutor colocou, que prejudicam todo o andamento do clube. Não só do departamento jurídico, mas do financeiro, do marketing, do futebol. Porque um processo ali mal colocado, ou chegar numa hora errada, pode travar a operação do clube totalmente. Então, uma das melhores atuações do Pantaleão foi nesse sentido de se antecipar. Teve um episódio, acho que eu vi no canal do Cacá Catalão, grande Cacá. Eu vi que ele disse que o doutor tomou alguma atitude que fez com que o Corinthians evitasse um prejuízo milionário em alguma determinada situação. Especificamente, talvez ele tenha feito referência ao resultado que o departamento jurídico do Corinthians apresentou no dia da transparência. E ali realmente que esse dia mudava toda hora também, né? E aí eu acho que o resultado ficou um resultado que mostrou a colaboração do departamento jurídico em evitar que essa dívida se multiplicasse. De fato, realmente tinham ali ações que, se perdesse, daria um enorme acréscimo a essa dívida. Mas, de novo, né? Do mesmo jeito que eu coloquei lá, repito aqui, esse não foi um mérito meu. Isso é algo que já vinha de gestões anteriores do departamento jurídico, outras gestões e tal, e que surgiram ali no momento em que eu estava dentro daquele período, e a gente divulgou, tinha que apresentar o resultado e tudo mais e tal, mas não necessariamente tudo aquilo que estava lá foi mérito meu. Essa justiça precisa ser feita também. Os diretores anteriores tiveram grande participações nisso. O jurídico é pouco valorizado em relação a ser... É muito massacrado, porque as notícias sempre... perdeu, esse jurídico não faz nada, esse jurídico não sei o quê, tal. Não é isso, o jurídico trabalha bastante. É que muitas vezes acaba por uma opção da gestão, alguma coisa nesse sentido, não ter a intenção de eventualmente se divulgar resultados positivos. Eu sempre quis valorizar as pessoas que trabalham comigo em todos os lugares. Então eu acho que eles é que estão ali no dia a dia, eles é que sofrem aquela angústia de acompanhar tudo, o processo o tempo todo e tal, vão para as audiências, se desgastam e daí por diante, merecem ser valorizados. Então essa foi uma primeira ideia que eu cheguei, valorizar o time, levantar o astral e a moral daqueles que integram um departamento tão importante. Boa, muito bom. Antes da gente ir para as contas aí, que mais tinha de bucha lá que ele pegou na época lá, Dani, tinha de bastante. processo? Não, peraí, só uma coisa, tem mais quanto tempo aqui? Vamos precisar de 3 dias. Não, rapidinho. Porras não era na época dele, cheguei, né? Já tinha tido já tinha o problema. Ele já tinha saído. O que ele pegou ali? Rapaz, é tanto problema, porque de uns tempos pra cá, tinha parado no começo do ano passado um pouquinho esses questionamentos na justiça, né? E de uns tempos pra cá, de alguns meses pra cá, veio numa sequência de pedidos de penhora. Eu não sei se talvez porque os agentes previram que viria uma RCE ou algum tipo de questionamento. Pode ser. Talvez sentiram que ia acontecer alguma coisa nesse sentido e começaram a questionar o clube em massa, em bloco, uma atrás da outra, a ponto de surgir aqueles rumores, né,
entre a torcida, entre a imprensa, de não, mas os agentes, os jogadores estão mancomunados com a oposição para poder questionar o clube, para poder minar o trabalho do Augusto. Surgiu esse rumor muito, né? Porque foram, assim, muitos questionamentos ao mesmo tempo, às vezes mais de um no dia, que a gente ficava sabendo e repercutia, trancando finanças do clube, trancando ativos do clube, contratos da Caixa, contrato da Globo, até bilheteria, talvez, não vou saber dizer agora, mas provavelmente. E aí o clube trava, né? Não tem como. A RCE era inevitável por conta disso. E foi um bom passo. Chegou a participar da RCE? Eu, na verdade, participei, mas como eu já tinha saído da diretoria, eu voltei para o conselho e o presidente Romeu Tuma montou uma comissão específica para auxiliar. Mas ali eu era, para ser sincero, nesse assunto, um coadjuvante. A experiência, a expertise nesse assunto, ali não era minha, era de outros conselheiros que integram essa comissão também. O que tinha lá que sobrou para você na época de diretor jurídico lá, que tinha que resolver de imediato e era bucha? BO antigo. Você tem... Algum caso que saiu na imprensa? Tanto, quase tudo sai na imprensa. Mas assim, por exemplo, coisas que, falando de proatividade, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer também. Então, por exemplo, comecei a comprar briga com clubes. Te dou um exemplo, vai. Cheguei lá, fui pro financeiro e falei assim, faz um favor pra mim. Passa pra mim todos os clubes que estão devendo pro Corinthians. Porque todo mundo cobra o Corinthians, mas o Corinthians cobra quem? É o presidente do Isso Cuiabá, é importante. é o presidente do Vitória. E aí eu cheguei pra Como se esses caras não devessem nada pra ninguém. Passa pra mim aqui tudo que tá. Aí eu comecei a ver clubes devendo pro Corinthians. Vou dar um exemplo aqui que me lembrei agora. Vasco, Piton. O Piton. Não pagou até hoje o Piton? Não sei se não pagou até hoje. Na minha época, não. Não tinha pago. Já fomos lá e notifica, cobra e entra com a ação que tem pra cobrar e tudo mais e tal. Então, foi mais ou menos nessa linha que... E aí, claro Quem mais, Dani, tem aí? Tem uma galera devendo o Corinthians, não tem não? No último balanço tem uma relação de clubes que têm dívida com o Corinthians. Tem alguns clubes do exterior, tem uma parte, por exemplo, uma porcentagem do Carlos Miguel, talvez. Não chegou ainda também? Era pouco dinheiro, né? Pra eles lá não é nada. A gente é muito menos credor do que devedor, infelizmente. Não vai salvar a nossa vida. Mas todo o balanço ele tem no final dele uma tabela com os clubes que ainda devem ao Corinthians. Só que tem esse detalhe, né? Nem tudo é necessariamente dívida. Algumas coisas são parcelas que o clube ainda vai receber e o balanço ele não diferencia. A gente está atrás dessa informação, inclusive, porque como não tem essa diferenciação, a gente estava interessado em fazer uma matéria sobre isso. Questionamos o clube, inclusive, estamos aqui. Se vocês quiserem responder, a gente faz essa matéria sobre quem está devendo o clube, porque seria importante publicizar. É importante, é verdade. Então a gente não sabe hoje, por exemplo, sim, exatamente, quantos clubes estão devendo, o que tem atrasado. Não tem essa informação. E eu acho que deveria ter, pessoalmente falando. Boa.